Marco Zero Turismo. Vamos falar da nossa indústria principal de Foz do Iguaçu agora, né, Paulo? Que é o turismo, né? Isso aí, moceiro. Vamos fazer um passeio por Foz do Iguaçu, maravilhoso, né? Maravilhoso. Há tantas descobertas a serem feitas na cidade. E a Itaipu, junto com o Parque Tecnológico Itaipu, que é quem administra essa parte turística da usina, lançaram um novo produto, que é o Itaipu Kids, voltado para crianças de 6 a 13 anos de idade. Os passeios são de sexta a domingo, tem 3 horas de duração e contam com atividades lúdicas e educativas, além das atrações da usina, que quem vai contar para nós aqui como funciona, como acontece, é o Yuri Benites, que é gerente do Complexo Turístico Itaipu, e a Silvana Gomes, gerente técnica do Complexo Turístico Itaipu e uma das realizadoras, organizadoras, né, desse produto turístico novo que está à disposição dos turistas e moradores aqui de Foz do Iguaçu. Vamos começar com o Yuri. Yuri, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado, Paulo, pelo convite, obrigado, Moacir, Alexandre. É um prazer estar com vocês aqui no nosso programa Marco Zero. Os amigos da Gados Foz, um abraço também aos ouvintes, né? O Moacir comentou agora do amigo guia aí, a Marília, da Mazé. Aproveitar até a Mazé e a presença da Silvana, né? Deixar mais uma vez um feliz Dia das Mulheres, né? A gente comenta que o Dia das Mulheres são todos os dias e a gente tem aqui, né, um exemplo de como elas cada vez mais se posicionam e dominam. Estamos aqui com a Silvana Gomes. Então, Silvana, Mazé, né, parabenizando vocês, né, estender isso a todas as ouvintes. Isso aí, fazemos nossas as suas palavras também, Yuri. E falando do passeio do Itaipu Kids, o que levou a Itaipu e o PTI a desenvolver esse produto novo especificamente para o público infantil? Maravilha, nós lançamos o produto ainda numa fase de testes e adaptação em dezembro, começamos a operar já no mês de janeiro e fevereiro, e agora nesse carnaval saímos com a campanha, né? Vocês podem ver aí nas rádios, na TV, alguns outdoors, enfim, com a campanha Itaipu Kids. Nós sempre tivemos em Itaipu a necessidade de desenvolver um produto específico para as crianças. Quando a gente desenvolve um produto turístico, nós precisamos desenvolver numa linguagem que atenda as diversas faixas etárias. Então tem que atender o adulto, tem que atender o idoso, atender a criança. Não havia um produto específico para essa linguagem, onde a gente pudesse conseguisse abordar um cenário mais lúdico, mais interativo. As crianças são mais participativas do que ouvintes. Então o Itaipu Kids surgiu dessa necessidade e de um desafio que nós tínhamos, uma questão técnica que nós temos na usina, que é o acesso à área industrial. Nós visitamos a maior usina do mundo no período em que ela está produzindo. É uma indústria, então nós temos acesso a uma indústria. E como toda indústria, nós temos as regras de segurança. Uma das regras que nós temos lá é a faixa etária. Então somente, né, adolescentes acima de 14 anos podem visitar o interior da usina. E esse sempre foi o nosso principal atrativo, o atrativo mais procurado. Então o que acontecia, geralmente, quando chegava a família, que é o nosso grande público em Foz do Iguaçu, é um público família, os membros da família precisavam se dividir. Então alguns conseguiam fazer área interna e outros faziam o acompanhamento do menor de 14 anos pela visita panorâmica. Então nós criamos esse produto justamente para que a família de adultos e adolescentes consiga fazer a visita interna à usina e as crianças tenham um produto específico para elas no ambiente acompanhado, controlado, para que eles possam fazer no mesmo período, durante o mesmo período, a visita a Itaipu. Então é um produto totalmente focado para as crianças, né? A gente tem aí essa abordagem de 6 a 13 anos, obviamente que se os pais quiserem acompanhar, isso é possível, mas o grande objetivo foi esse, a gente vencer essa questão de segurança, né, que nós precisamos seguir, e oferecer um produto voltado para elas, voltado para as crianças. O Turismo Kids oferecem para as crianças que tipos de atrações, em quais ambientes da usina ela vai poder transitar, que tipo de informação ela vai ter, como é que é esse pacote para a criança? Hoje eles interagem em 2 ambientes. Um, que inclusive também é ofertado como atrativo, que é o polo astronômico, mas como eu comentei, na visita ao polo astronômico ela é construída considerando todas as faixas etárias. Então você não tem um conteúdo direcionado para a criança. Então no Itaipu Kids,
quando nós visitamos o polo astronômico, tem um conteúdo lá específico para as crianças, né? Com interação, ludicidade, enfim. E o outro é um espaço que nós temos também no Parque Tecnológico, que é a Minicidade. Esse espaço foi recentemente inaugurado. A ideia é que a gente possa trazer aí alguns conceitos, desde cidadania, de sustentabilidade, de interação social, trânsito, e atrelar isso com questões de tecnologia. Então tem uma série de atividades que as crianças fazem também na Ecovila. Então o passeio ele se concentra nesses dois momentos. Porém, como ele é todo direcionado para isso, desde que acontece a saída desde a saída do CRV, que é o Centro de Recepção de Visitantes, o tempo todo eles estão no ambiente confinado, é um transporte próprio, exclusivo para isso, aí já com uma preparação também para atender as crianças e já fazer alguma atividade dentro do transporte, e depois vão para o polo astronômico e para a Ecovila. São esses dois espaços físicos. Oi, Yuri, em fevereiro o produto foi inserido no pacote de serviços aí oferecidos pelo Complexo Turístico Itaipu, e vocês vincularam uma campanha promocional também nas mídias, como você citou aqui. Já é possível fazer uma avaliação de como foi a aceitação desse novo atrativo dentro da usina? Sim. Hoje, né, principalmente por ser um período de testes, o nosso foco é muito mais na qualidade, na absorção desse conteúdo, na interação do conteúdo, do que em número de visitantes. Então é o que para nós até agora tem valido muito. E os feedbacks que nós temos, aí a gente tem pesquisas de avaliação, de satisfação, são extremamente positivos. Então agora, com a campanha no ar, é quando a gente começa a entrar mais nessa questão de número de pessoas, né? Então o passeio tá legal, tá redondo, a gente tem aí as medições, né, que as atividades são bem aceitas para essa faixa etária, que aí é uma preocupação também, você não pode trabalhar nada muito complexo em questão de conteúdo, porque aí acaba se tornando, né, somente uma aula. Daí, porque daí você vai ter que separar de novo a família, né? E ele tem que ser atrativo para a criança tem que gostar, tem que se divertir fazendo para ela, né? Exatamente. Então, os feedbacks e as avaliações que nós temos são extremamente positivos. Agora é quando a gente entra com o tema dos números, né, para a gente ver como está a aceitação aí do mercado. Legal. Vou perguntar para a Silvana Gomes, que é diretora técnica lá do Complexo Turístico Itaipu. Silvana, os pais levam seus filhos, né? E se eles optarem por não acompanhar os pequenos, ou seja, as crianças vão ficar com uma equipe de monitores e tal. Esse pessoal teve um treinamento, é uma visita segura, os pais podem ficar completamente descansados que seus filhos vão estar bem protegidos durante o passeio? Sim, Paulo. Essa foi uma preocupação até na definição de número de monitores e na preparação desses monitores. Então, para a construção das atividades, e aí a gente tem um número mínimo, né, de crianças que podem participar, então eu sempre tenho um monitor que está conduzindo a atividade e tenho um monitor que está de olho para as demandas que esse grupo apresenta. Então eu tenho no máximo 20 crianças por grupo, e o pai pode ficar assim, o pai, a mãe, enfim, bastante tranquilos, porque a criança está o tempo todo envolvida nas atividades. Então pode ser que ela não está lá, que a idade dela não é o ideal para construir o foguete, mas naquele momento ela está apoiando a atividade, mas na hora de lançar despertou o interesse dela de novo, porque a gente tem uma variação aí de 6 a 13 anos. Então a gente, nesse processo de construção da qualidade e tudo, fomos observando esses detalhes também. Então sempre tem um número de monitores que consegue observar todos esses detalhes para a gente ter a criança segura e se divertindo, que esse é o foco, é a diversão da criança, né? Você ajudou no desenvolvimento desse produto turístico. O que foi mais desafiador para pensar essa proposta como um todo? Assim, é um público de uma faixa etária muito específica, com interesses muito específicos, como o próprio Yuri falou, e também uma faixa etária ampliada, né? Ou seja, uma criança de 6 anos não tem a mesma preferência, o mesmo interesse que uma de 13, né? O que foi mais desafiador para vocês da equipe? Na hora de pensar a experiência, e aí a gente considerou, além dos elementos que o Yuri trouxe, foi isso, de trazer tecnologia, de trazer temáticas que o PTI e a Itaipu já trabalham e já tem o desejo de levar para a comunidade, né? E aí construir uma experiência que seja voltada para a diversão e que a gente consiga trabalhar com o que a gente já tem dentro dos espaços educativos nossos, é um desafio. Por quê? Porque quando eu levo uma escola, eu faço conexão com o conteúdo dessa escola, mas eu vou receber
crianças do Brasil todo, do mundo todo e de faixas etárias diferentes. Então a gente fez essa diversidade de atividades, né, e dentro de uma mesma atividade, conectando a prática com o pensar na atividade e a interação, para despertar esse ápice também em cada momento que a criança vive a experiência. Então o grande desafio foi unir essa complexidade de entender que momentos a criança ia ter, o interesse maior, o interesse menor. E trazer para dentro das atividades o que é importante também do nosso atrativo. Né? Até como você falou, são crianças do mundo todo que estão ali, né? Isso. Então, o que de repente para nós é uma alta tecnologia, para outras crianças não interessa mais e vice-versa, né, Silvana? Mas tem uma coisa que é interessante, que criança é criança, né? Então, quando a gente solta a criança para brincar com um carrinho, né? Pode ser uma criança de 6 anos e uma criança de 13, cada um interage de uma forma diferente com aquele carrinho, né? Que é uma tecnologia, que é uma atividade que desperta o interesse de alguma forma, mesmo sendo diferente, eles interagem. Por isso a diversidade dos monitores e também essa diversidade das atividades, não ser focado sempre numa mesma atividade, porque são 3 horas de passeio, né? Silvana, você acha que essa atividade que está sendo iniciada, esse trabalho que está sendo iniciado com as crianças, também é uma forma de criar um cidadão turístico no futuro? Quer dizer, essa criança que experimenta essa atividade hoje, ela vai ter maior vontade, maior interesse no futuro de visitar coisas, de querer rever a Itaipu Binacional quando estiver adulto ou quando numa fase mais jovem? Você acha que esse trabalho também desperta essa caminhada nas crianças? Eu não tenho dúvida, porque tem uma coisa, né, principalmente aí na faixa etária até os 10 anos de idade, que é o imaginário da criança, né? Então, no momento que ela fez uma atividade simples, de ir lá na prefeitura da mini cidade e dizer o que ela quer para o futuro dela, isso de alguma forma fica marcado. E na adultice dela, em que momento isso aconteceu na minha vida? Então, essa relação que ela tem durante esse período do passeio certamente vai despertar outras coisas para a vida dela. Então a gente imagina que sim, que no futuro ela vai lembrar da gente como uma experiência bastante positiva e pode ter o desejo de voltar e reconhecer o que foi que ela viveu e nesse momento de uma forma diferente, claro. Legal. Ô Yuri, falando da visitação ao Complexo Turístico Itaipu como um todo agora, né? Para além do Itaipu Kids, talvez o complexo esteja vivendo o seu melhor momento aí. Que balanço que vocês já podem apresentar do feriadão de carnaval? Como que começou o ano para vocês? Como fecharam 2018? Em que pé que está aí a visitação à usina? Nós fechamos o ano de 2018 com um recorde, né? Superamos aí a barreira de 1 milhão de visitantes em Itaipu. E no complexo turístico aqui, né, na margem brasileira, nós também batemos os nossos recordes de visitação e de faturamento. É importante destacar, Paulo, você comentou no início, hoje o complexo turístico ele é operado pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Por que esse modelo, né? Toda a exploração do turismo sendo feita via fundação, nós temos obviamente a cobrança de ingressos, como vocês sabem, de todos os visitantes. Todo esse recurso que entra, ele paga toda essa operação e o que sobra retorna para a Fundação Parque Tecnológico, que investe em projetos de pesquisa e desenvolvimento. Como, por exemplo, o Polo Astronômico, onde nós capacitamos as crianças e os professores da região para o ensino de astronomia, o Trilha Jovem, que acho que vocês inclusive já fizeram, abriram espaço aqui para a Fernanda Fedrigo anunciar, enfim, tantos outros projetos de pesquisa. Então, é um modelo que foi inclusive reconhecido pela Organização Mundial do Turismo como um modelo referente em sustentabilidade, em gestão sustentável, porque todo esse recurso gerado ele permanece no nosso território. Então, quando a gente comemora os bons números, né, a gente comemora como um todo, como um território, porque o benefício acaba ficando para nós. Nós, por exemplo, tivemos aí na Universidade Aberta do Brasil, que está dentro do Parque Tecnológico, também recebe apoio desse fundo tecnológico. Então, quando os números são bons, a gente comemora ele como um todo. Esse carnaval, por exemplo, nós tivemos 18% de crescimento. Então, são números bastante expressivos e significativos. Quando nós desenvolvemos produtos como esses, né, é também no intuito de que esse visitante permaneça, né, mais tempo na cidade. Que a gente tenha, né, uma maior oferta aí de atrações, né, nos nossos atrativos e que ele permaneça mais tempo, obviamente contribuindo para a economia.
Então sempre que a gente traz aí o tema da visitação do complexo, junto a gente traz toda essa bagagem. E lembrando claro que, né, toda visitação lá tem a cobrança para os nossos turistas, mas nós temos aí 5 atrativos que são gratuitos para os nossos moradores da região. Então, e aí quando eu digo região, eu estou falando toda a região de Lindeiros ao Lago de Itaipu, Lindeiros ao Parque Nacional de Iguaçu e também aqui os nossos colegas da Argentina. Então é uma área bastante grande que aí podem visitar gratuitamente. Visita panorâmica, a Itaipu Panorâmica, o Polo Astronômico, o Ecomuseu, a Itaipu Iluminada e o Refúgio Biológico. Então são as atividades aí que, né, os nossos colegas aqui das cidades próximas podem fazer com a família gratuitamente. Quando você comemora esse aumento de visitação, agora notadamente no Carnaval, talvez um dado importante desse crescimento também esteja ligada à diversidade de produtos que vocês têm oferecido, né? Por exemplo, um dos espaços mais procurados durante o Carnaval foi o Ecomuseu de Itaipu, né? Então quer dizer que essa gama de oportunidades e de atrações contribui não só para trazer mais turistas para Foz do Iguaçu, como também para tentar superar esse que talvez seja o grande desafio do momento, que é aumentar a permanência do visitante na cidade, né? Com certeza. Foz tem obviamente, diversas características aí que nos diferenciam, inclusive potencializam o nosso turismo. Mas no âmbito de gestão, a gente tem a questão da gestão integrada, né? A gestão integrada aí nas discussões, inclusive com o próprio Contur, que é o Conselho Municipal de Turismo, ela faz com que essas ações sejam planejadas e combinadas, de modo que a gente consiga, né, atrair mais visitantes primeiro, né? Aí a gente tem o nosso Visit Iguaçu, e depois, obviamente, buscar infraestrutura para que isso aconteça. Então, quando a gente traz aí o destaque do Ecomuseu, por exemplo, o Ecomuseu hoje ele está no nosso Passaporte Três Maravilhas. O Passaporte Três Maravilhas foi uma parceria que nós fizemos com o ICMBio, com a Cataratas SA e com a Prefeitura. Então hoje nós vendemos os 3 atrativos via passaporte, o que seriam os 3 principais da cidade. A Itaipu, a Cataratas e o Marco das Três Fronteiras. Então você veja, são 3 atrativos, cada um num eixo, num ponto da cidade. Então a gente faz necessariamente que esse turista circule pela cidade. E aí obviamente, né, o turismo, para que ele seja sustentável, a cidade como um todo, né, precisa usufruir dele. Então a gente faz esse visitante circular, obviamente surgem aí necessidades de melhoria, de infraestrutura, de logística, e isso obviamente faz com que quem mora na cidade também se beneficie. Então, sempre que a gente diz aí, né, comemora os números, né, comemoramos aí o Ecomuseu, que cresceu tanto nesse feriado, a gente lembra dessas estratégias que fazem com que a gente cresça, mas de uma forma também sustentável e pensando no desenvolvimento da cidade como um todo, não apenas só dos atrativos. Yuri, o pensamento para 2019, além, claro, do Itaipu Kids, que vai ser sucesso, algum projeto novo que a Itaipu já está pensando também para agregar nesse pacote? A gente tem aí, né, estamos trabalhando em algumas questões de infraestrutura. Esse crescimento todo tem nos exigido, né, rever toda a nossa estrutura, então de mirantes. A gente vai fazer aí algumas reformas nos mirantes e reinaugurar esses mirantes, aí com foco muito maior na experiência, né? Itaipu já tem aí uma vasta experiência no atendimento do turismo, mas desde 2007 entrou a fundação com essa questão de profissionalizar o turismo, né? De ter um olhar mais atento ao visitante. Então nossa função principal é gerar energia. Então como a gente consegue visitar essa indústria que gera energia? Então vamos fazer um foco nosso aí nas estruturas, então vamos fazer algumas reinaugurações e o lançamento, né, de alguns novos produtos. A gente tá estudando aí algumas coisas, principalmente para o período noturno. Hoje a gente tem uma carência aí nessa atividade. A nossa iluminação hoje ela acontece nas sextas e nos sábados. Nós temos procura para outros dias, então a gente está vendo como incrementar isso. E o próprio polo astronômico, que em breve, aí, em 2 meses, a gente também vai passar por uma reinauguração aí com um novo espaço de projeção mais moderno, enfim. Então
tem novidades. Esperamos ser convidados mais vezes para Com falar certeza, dessas novidades. Com certeza. E essa integração, aproveitando esse gancho do Itaipu Kids, Sim. essa integração é para o turista, obviamente, mas e para o munícipe de Foz do Iguaçu? Vai ser feito algum trabalho com as escolas municipais, com as escolas estaduais? Tem essa preocupação, esse pensamento? Tem. Essas visitas que eu comentei que são hoje gratuitas, né? Elas são para a família. Então, né, qualquer cidadão que queira visitar com sua família, liga, faz a reserva ou chega lá, tira o ingresso. Importante apresentar os comprovantes de residência. Apresenta o comprovante de residência, faz a visita. Porém, nós temos uma linha de atendimento institucional, que aí é uma parceria com as prefeituras, mais forte, obviamente, com a Prefeitura de Foz, onde nós atendemos as escolas nesses atrativos. Então, as escolas e alguns CMEs, eles agendam as suas visitas. Nós temos aí de terça a sexta esse atendimento, e aí é com uma pegada um pouco diferenciada, porque é com foco na criança e fazer essa educação continuada, né? No polo astronômico, mais especificamente, nós fazemos inclusive a formação do professor, para que ele possa trabalhar o conteúdo antes de ir ao polo, ter a vivência no polo astronômico e trabalhar o conteúdo depois do polo. Então, o Itaipu Kids, inicialmente, a gente começa com foco no turista, sexta, sábado e domingo. A ideia é que a gente possa abrir isso de segunda a quinta para fazer esse atendimento, aí obviamente gratuito para as nossas escolas da região. Maravilha. Falando do turista que pretende trazer seus filhos para visitar o Itaipu Kids, Silvana, você enumerava uma série de vantagens, né, para os familiares, o pai e a mãe que trouxerem seus filhos para fazer o passeio Itaipu Kids. No seu passeio de adulto, vamos dizer assim, também tem descontos, né? Tem benefícios e vantagens. Quais são eles? Sim, para os pais, né, para os turistas que chegam até nós, eles têm 30% de desconto. Adquirindo a panorâmica ou o CTE, eles vão ter 30% de desconto no Itaipu Kids. E isso também ocorre para os nossos lindeiros, que são os visitantes que pagam ou 50% no nosso circuito especial, ou então é gratuito na panorâmica, também tem esse desconto de 30%. Então essa é uma vantagem para quem fizer o passeio agora no período da nossa campanha. O Itaipu Kids também tem a vantagem, a facilidade de ser adquirido pela internet? Sim, ele está disponível também no nosso site para comercialização. Qual que é o site que a pessoa pode procurar caso queira fazer? É turismoitaipu.com.br. E lá tem todas as informações de todos os atrativos. De todos os atrativos, inclusive do nosso primeiro atrativo externo que nós lançamos agora, que foi a exposição Itaipu Natureza, está no Shopping JL. Inclusive deixo o convite para que todos, né, que estiverem passando ali pelo shopping. Eu fiquei com medo da onça lá. Até quando vai a exposição? Mas ela corre pouco, viu? Quando eu cheguei, fiz a curva no shopping, vi a onça, eu falei, meu Deus, uma onça. Ela corre pouco. Mas tá uma exposição bastante interessante. São mais de 300 animais ali taxidermizados, fora todo outro conteúdo de interação, né, óculos virtual, projeção mapeada, para trabalhar um pouco dos biomas brasileiros. Até quando a exposição no shopping? Até julho. Até julho. Até Tem julho. tempo aí de visitação? Tá no L2. Isso, L2. É isso aí, então. A gente agradece Yuri Benítez e Silvana Gomes, que são lá do Complexo Turístico Itaipu, pelas informações. E claro, o espaço está aberto para as novidades. Vem aí, né, os próximos feriados. Tem Sim. Dia das Mães, que é uma data importante. Antes disso tem Páscoa, né? Itaipu Kids está muito vinculado aí a essas duas datas. E a gente deseja sucesso para vocês nessa caminhada, nessa gestão. E voltem sempre com as novidades, os atrativos aí do turismo aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Maravilha. A gente que agradece. Paulo, Moacir, Alexandre, estamos sempre à disposição.